Oi, gente, tudo bem? Então, vamos falar agora sobre bioenergética. Sou Sete, professora de Biologia. Esse assunto que é tão temido por tantos alunos, né? Muita gente me pergunta, Sete, pelo amor de Deus, me ajuda, é muito nome, é muita reação química. Gente, eu não vou ser hipócrita de dizer para você que não tem muito nome, que não tem muita reação química. Tem sim, mas também não precisa se aperrear tanto assim. Eu vou tentar simplificar para vocês. Primeiro, quando a gente fala bioenergética, a gente está se referindo a reações químicas de transformação de energia. Transformação de energia que acontece dentro da célula. Aí a gente precisa conceituar, esclarecer alguns conceitos para vocês que vocês possam entender as reações anabólicas, as reações catabólicas que a gente vai estudar nas próximas aulas. Primeiro, reações exergônicas. Quando eu falo uma reação exergônica, estou me referindo a uma reação química onde o reagente tem mais energia, ele é mais energético do que o produto. Então, reações exergônicas acontecem com a liberação da energia, porque os reagentes são mais energéticos do que os produtos. E daí, quando esse reagente ele é quebrado, ele libera energia. Energia essa que vai ficar disponível para que a célula use de uma outra forma em uma outra reação química que necessite de energia para acontecer. Já as reações endergônicas, as endergônicas são reações químicas em que os produtos têm mais energia do que os reagentes. Então é o contrário. Então, se as exergônicas liberam energia, as endergônicas consomem, incorporam a energia. Essa energia, ela vai, na verdade, se transitar, ela vai estar disponível na célula na forma do ATP, certo? Então, vamos lá dar exemplos, exemplificar. Quando eu falo reações exergônicas, um exemplo 7 de reação exergônica. Por exemplo, a respiração celular. A respiração celular se dá com a quebra da glicose. Quebrou a glicose justamente porque é uma molécula muito energética. A glicose é um reagente. Quebra a glicose e vai liberar energia. Os produtos são menos energéticos. Libera energia. A respiração celular tem a liberação de energia. Consequentemente, a produção de ATP, certo? Quando a gente fala reação endergônica, seria a reação química que incorpora energia. Um exemplo, a fotossíntese. A fotossíntese acontece a produção da glicose. Se produz glicose, vai produzir uma molécula mais energética que necessita da incorporação da energia no seu processo de produção, no seu processo de síntese, ok? Além desses exemplos, outro exemplo de reação exergônica, fermentação. Outro exemplo de reação endergônica, a quimiossíntese. A gente vai falar de cada uma delas nas próximas aulas. Essa daqui é para a gente poder resolver esses conceitos importantíssimos para tu conseguir entender. Quando a gente fala de reações de óxido-redução, são reações em que acontece a oxidação e a redução. Quem se oxida é o reagente, isso quer dizer que ele perde elétrons, ele fica oxidado. Quem reduz, quem fica reduzido é quem recebe os elétrons. Se ele recebeu o elétron, ele fica reduzido. Quem oxida, libera energia. Quem reduz, incorpora a energia. Essas reações de oxirredução são as reações químicas que vão acontecer nessas reações chamadas exergônicas e endergônicas. Ou seja, vão acontecer oxidações e reduções nos processos que a gente vai ver daqui nas próximas aulas. Falando um pouco de ATP agora. O ATP é adenosina trifosfato. Adenosina trifosfato. Ó, Sete, o ATP é um nucleotídeo, tem adenosina. Sim, o ATP é um nucleotídeo. É um nucleotídeo que ele funciona como uma moeda energética, ou seja, a forma com que a energia ela vai ser incorporada para ser utilizada em outras reações químicas. Porque o mais comum de acontecer é o seguinte, quando uma reação acontece com a liberação de energia, essa energia se dissipar em forma de calor. Só que nas reações químicas que acontecem dentro da célula, essa energia não pode ser perdida, não é o ideal ela ser perdida, ela tem que ser armazenada para ser utilizada depois. Ela vai ser armazenada na forma do ATP, na forma desse nucleotídeo. O ATP tem a base nitrogenada, que é a adenosina, tem a ribose, que é o açúcar, e tem o grupo fosfato.
O ATP, ele tem 3 fosfatos, adenosina trifosfato. Só que o ATP, ele tem, na verdade, esses 3 fosfatos porque ele se formou do ADP, que tem 2 fosfatos, ou seja, existe, na verdade, o AMP, adenosina monofosfato, o ADP, adenosina difosfato, e o ATP, adenosina trifosfato. O AMP, um único fosfato. Se ele incorpora mais um grupo fosfato, ele se torna o ADP, adenosina difosfato. E se ele incorpora mais um fosfato, ele se torna o ATP. Essas ligações entre os fosfatos, essa ligação fosfato aqui, é muito energética. Por isso que quando ocorre a quebra dessa ligação, a energia que está armazenada nessa molécula, ela fica disponível para ser utilizada em reações endergônicas, que são reações que necessitam da energia para acontecer. Outros 2 conceitos importantes que não estão aqui nesse quadrinho, mas que a gente precisa esclarecer. Reações anabólicas e reações catabólicas. Catabolismo quer dizer quebra, degradação. Reações catabólicas, um exemplo, a respiração celular, porque quebra, degrada a molécula de glicose. Reações anabólicas quer dizer síntese, produção. Um exemplo de reação anabólica seria a fotossíntese, ou a quimiossíntese também, porque vai produzir, vai sintetizar o carboidrato. Até aí tudo bem? Vamos passar agora para o próximo, certo? Agora a gente vai falar dos transportadores de elétrons e hidrogênios. Quando a gente fala desses transportadores de elétrons e hidrogênios, são moléculas que vão participar das diversas reações químicas que estão presentes nas reações anabólicas e catabólicas, que estão presentes nas reações que a gente conhece como fotossíntese, respiração celular, quimiossíntese e fermentação. É o seguinte, gente, quando a gente fala de NAD, FAD e NADP, são transportadores de elétrons e hidrogênios. Eles vão transportar os elétrons e hidrogênios de uma reação a outra, certo? Então, esse transporte se dá de forma super eficiente e importantíssima. O NAD+, FAD e NADP+, são as formas oxidadas desses transportadores. São as formas oxidadas, isso quer dizer que são as formas que você encontra quando ele perde, quando ele já doa os elétrons que ele carrega, tá? As formas oxidadas. O que eu posso te falar e te adiantar, para esclarecer um pouquinho? O NAD+, e o FAD, você vai encontrar participando de reações catabólicas. Catabólicas, processos catabólicos de quebra, degradação. Quem? Fermentação e a respiração celular. Já o NADP+, vai participar de reações, processos anabólicos. Anabólicos, construção, síntese de molécula mais complexa. É o que acontece na fotossíntese e na quimiossíntese, certo? Mais um detalhe, quando a gente fala de NAD e FAD, sempre é perguntado em vestibular. NAD e FAD, eles na verdade são formados a partir de vitaminas do complexo B. Veja a importância das vitaminas, que a gente fala tanto, né, logo no começo do assunto de bioquímica. O NAD, ele é formado a partir da vitamina do complexo B do tipo B3, enquanto o FAD é a vitamina B2. FAD se forma a partir da vitamina chamada riboflavina. Por isso esse F do flavina, da riboflavina, tá? Já o NAD, ele se forma a partir da niacina, ou nicotinamida, que é a vitamina B3, ok? Então precisa dessas vitaminas para poder compor esses transportadores de elétrons e hidrogênios, ok? E daí a gente vai falar agora na próxima aula. Primeiro tu vai esclarecer tudo que a gente falou aqui agora, anota no caderno, faz uma anotação bem interessante com esses quadrinhos que eu mostrei. E daí no próximo vídeo a gente vai falar das reações anabólicas, tá bom?